Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! No final da década de 60, a Volkswagen vivia um momento eufórico em relação ao mercado brasileiro, pois alcançava impressionantes 600 mil veículos fabricados no Brasil. Sua linha de automóveis de motor traseiro e refrigerado a ar, compostos pelo utilitário Kombi, pelo Fusca e pelo esportivo Carmanguia, vendiam como nunca. E para aproveitar a boa fase, queria aumentar a linha de automóveis oferecidos no país. De olho também na concorrente Ford, que prometia um novíssimo automóvel sedã, que seria batizado de Corcel, a Volkswagen trouxe para o Brasil o projeto de um carro protótipo nomeado de EA97 e renegado pela matriz alemã, mas que, segundo a fábrica brasileira, poderia ser muito bem aproveitado no Brasil, já que os brasileiros não aceitavam a ideia de que o Fusca era um modelo sedã. A ideia era lançar seu novo modelo antes do Ford Corcel, mas não foi possível devido às falhas no desenvolvimento do projeto. Mas no final das contas, o momento escolhido para o lançamento não poderia ser mais oportuno. Um anúncio do lançamento do novo Volkswagen incentivava os brasileiros a irem ao 6º Salão do Automóvel de São Paulo para conferirem a grande novidade. Ao lado de outros carros que também faziam sua estreia no mercado nacional e que mais tarde seriam ícones do nosso cenário automobilístico, como o Chevrolet Opala, Ford Galaxy LTD e seu concorrente direto Ford Corcel, a Volkswagen apresentava em dezembro de 1968 o seu mais novo modelo de automóvel, o Volkswagen 1600 Sedã 4 portas. A nova família 1600 da Volkswagen era parte da estratégia de introduzir aqui no Brasil novos modelos equivalentes à família Tipo 3 alemã, composta pelos Volkswagen 1600L, TL e variante, só que estes eram bem mais modernos do que os modelos brasileiros. O primeiro membro desta família a ser desenvolvido no Brasil foi justamente o Volkswagen 1600 Sedã. E não era um lançamento qualquer. Era o primeiro Volkswagen 4 portas do país, e nada mais nada menos que o segundo em todo o mundo, já que em agosto de 68, a marca alemã já havia lançado o modelo Volkswagen 411L na Europa. Desenvolvido em parceria com a fábrica nacional WEMAG, chegou a ser chamado de Projeto DKW Volkswagen e até de Projeto Brasília. E segundo rumores, a intenção era substituir o sedã DKW WEMAG Belcar, o que justificaria a introdução de mais 2 portas. E foi justamente esta novidade que mais chamou a atenção dos brasileiros durante o lançamento em 68, fazendo do Volkswagen 1600 Sedã o carro que mais acumulou pedidos durante o Salão do Automóvel daquele ano. Em seu comercial de lançamento, a Volkswagen deixava claro a sua intenção de associar o seu novo modelo sedã ao Fusca, que na época já era um grande sucesso de vendas. A marca alemã anunciava que chegou um Volkswagen em nova embalagem, lembrando que o Fusca ainda era chamado apenas de Volkswagen. Essa associação fez com que o Volkswagen 1600 fosse chamado popularmente de Fusca 4 portas. Vamos acompanhar o comercial de lançamento. Chegou o Volkswagen em nova embalagem. Volkswagen 1600. Tem 4 portas. Na frente, faróis retangulares.
e um grande porta-malas. Atrás, lanternas que acendem automaticamente assim que se engata a marcha ré, facilitando as manobras à noite. Dentro, a nova embalagem vem com um para-brisa de visão panorâmica. Um painel tipo jacarandá. E bancos que se ajustam às pessoas e não vice-versa. Para fazer a nova embalagem andar até a 135 km por hora, existe um motor de 60 HP. Mas a nova embalagem também para mais depressa, porque já vem com freios a disco nas rodas dianteiras. Volkswagen 1600. Um Volkswagen em nova embalagem. O irmão maior do Fusca chegava para concorrer com o Ford Corcel, lançado também em 68 e com 4 portas. O novo sedã da Volkswagen chegava com a mesma configuração do Fusca: motor boxer, traseiro refrigerado a ar, porta-malas dianteiro e suspensão por barras de torção. Além das 4 portas, o motor 1.6 de 4 cilindros era sua grande novidade, que, embalado por 60 cavalos de potência bruta, chegava a uma velocidade máxima de 135 km por hora. Diferente do sedã Fusca, a carroceria do Volkswagen 1600 tinha 3 volumes muito bem definidos, ou seja, capô, compartimento de passageiros e porta-malas, um legítimo sedã. 4 centímetros mais longo que o Fusca, era compacto e simpático, mas seu design era um tanto quanto ultrapassado. Com linhas retas e frente alta, possuía uma ampla área envidraçada, para-choques duplos e faróis retangulares que se destacavam, pois foi o único modelo da marca a adotá-los em todo o mundo. As luzes de setas retangulares, posicionado nas extremidades logo acima do para-choque, também eram um atrativo. A traseira era bem destacada, mas diferente dos faróis, que eram grandes, as lanternas traseiras eram bem estreitas e incluía luzes de ré. Este contraste entre a dianteira e a traseira deu origem às primeiras críticas ao novo sedã da Volkswagen. O porta-malas dianteiro era pequeno e com abertura pela parte interna. Para compensar o tamanho reduzido, atrás do banco traseiro havia um pequeno espaço que podia ser usado para objetos. Outro destaque do Volkswagen 1600 sedã era o espaço interno. Oferecia muito conforto para dirigir e acomodava muito bem 4 passageiros, apesar de oficialmente ser um carro para 5 passageiros. Aliás, o interior seguia o padrão Volkswagen da época, trazendo o essencial: bons materiais, mas com acabamento bem simplificado. Embora tenha sido lançado em dezembro de 68, o Volkswagen 1600 sedã só chegou às concessionárias em meados de fevereiro de 69, contabilizando um grande atraso. Embora tenha gerado muitas reclamações, ajudou a criar ainda mais expectativa pela chegada do modelo. Porém, não demorou muito para o Volkswagen 1600 sedã sentir a pressão dos fortes concorrentes. Chevrolet Opala e Ford Corcel acirrava a briga entre os sedãs médios de 4 portas. Como resposta, a Volkswagen do Brasil preparou uma versão de luxo lançada como série especial e batizada de Volkswagen 1600L. Este modelo era, segundo a Volkswagen, uma versão sofisticada para quem gostava de carros requintados. O diferencial estava na farta gama de cores oferecidas, que podiam ser combinadas, criando belos modelos de estilo saia e blusa. Havia também a opção da cor preta, uma exclusividade do modelo 1600L. Esta versão de luxo possuía também frisos laterais cromados na altura da cintura, pneus de faixa branca e o logotipo Volkswagen 1600 acrescentado da letra L na tampa traseira do motor. Em seu interior, toda a luxuosidade do acabamento, com estofamento moldado à mão, todo em couro natural. O painel trazia relógio elétrico, acendedor de cigarros e rádio com 4 faixas de onda, além de bancos reclináveis como opcional. Infelizmente, esta versão não atraiu muitos compradores e foi vendida por apenas 9 meses, saindo de linha em março de 1970.
Mal havia completado 1 ano de vida e o nosso Volkswagen 1600 Sedan já vivia sua primeira crise. Rumores de que a Volkswagen iria deixar de fabricá-lo, apesar de negar esta possibilidade, abalava a confiança dos consumidores da marca. Lançado como um verdadeiro sucesso, o Volkswagen 1600 Sedan foi perdendo fôlego rapidamente. Para piorar, em dezembro de 69, a Volkswagen havia lançado o segundo membro da família, a perua Volkswagen 1600 Variante, que devido ao sucesso de lançamento, contribuiu para ofuscar o ainda recente Volkswagen 1600 Sedan. Para tentar driblar a crise, a linha Volkswagen 70 chegava com novidades. Além da variante, foi apresentado um 1600 Sedan recheado de novos equipamentos de série, como para-choque de uma lâmina apenas, faróis mais elegantes com frisos cromados mais finos e vários outros itens vindos da versão luxuosa do sedã, que deixava de ser produzido. Apostando em propagandas bem-humoradas e sempre fazendo um paralelo entre ele e o Fusca, a marca alemã insistia em ressaltar a beleza exuberante do Volkswagen 1600 Sedan, reconhecida por suas linhas marcantes. Mas não demorou muito para que o nosso sedanzinho recebesse alguns apelidos carinhosos dos brasileiros. Suas linhas retilíneas e quadradas lhe renderam um apelido de saboneteira no sul do país. Mas o apelido que deixaria o Volkswagen 1600 Sedan imortalizado e reconhecido em todo o país foi inspirado em suas linhas retas que o deixava parecendo uma caixa, e os desenhos de suas 4 maçanetas que lembrava a alça de um caixão de defunto. Para completar, naquela época, o cineasta José Mojica Marins fazia um estrondoso sucesso nos cinemas, com seu macabro personagem Zé do Caixão. E não teve outra. Assim como o Volkswagen 1200 recebeu o apelido de Fusca, o sedanzinho da Volkswagen passou a ser chamado carinhosamente de Zé do Caixão. Outro fato marcante na história do nosso querido Volkswagen Zé do Caixão foi sua utilização como carro de praça. Se por um lado a população brasileira preferia os carros de 2 portas, por outro lado o sedanzinho da Volkswagen obteve uma grande aceitação entre os taxistas, justamente pela comodidade oferecida por suas 4 portas, que facilitavam o embarque e desembarque de passageiros. Chegou a ser usado até mesmo como viaturas policiais no final da década de 60. Mas o tempo era cruel com o nosso sedã 1600. Apesar do sucesso entre os taxistas, a Volkswagen não estava satisfeita com as vendas para o público em geral. Lançada em agosto de 1970, a linha 71 chegava com o 3º membro da família, o Volkswagen 1600 TL. Foi pegando carona neste lançamento que a marca alemã tentou dar um fôlego ao seu sedã, lançando o novo Volkswagen 1600 Sedan com a frente totalmente modificada, trazendo agora um novo par de faróis arredondados, que deixaram o nosso querido Volkswagen Zé do Caixão com um aspecto bem mais moderno. O novo sedã 1600 chegava também com outras mudanças, como a retirada do emblema da Volkswagen de cima do capô para ser posicionado mais à frente. As linhas do capô, dianteiro e traseiro, também foram redesenhadas, passando a contar com apenas um vinco ao invés de 2. Mas nem mesmo as novas mudanças introduzidas no sedã, que o deixaram com as linhas mais harmoniosas, foram capazes de alavancar as suas vendas. A esta altura, o Volkswagen 1600 Sedan já havia se tornado sinônimo de táxi, o que acabou não agradando os consumidores, que voltou sua atenção para o Ford Corcel, principalmente os mais jovens, que viam no esportivo GT um grande sonho de consumo. Há muitas controvérsias acerca das razões que levaram a Volkswagen a anunciar o fim da produção do nosso querido Volkswagen Zé do Caixão. O visual ultrapassado que não agradava, a preferência dos consumidores por carros 2 portas, o apelido que muitos diziam queimar o filme do sedanzinho e a fama de ser carro de taxistas são as possíveis razões para o insucesso do modelo. Até que um grande incêndio na fábrica da Volkswagen no final de dezembro de 1970 fez com que a marca alemã decidisse voltar às atividades em 71, anunciando o encerramento precoce da carreira do sedã 1600.
Com pouco mais de 2 anos de fabricação, foram somente cerca de 25 mil unidades produzidas. Se o nosso querido Volkswagen Zé do Caixão não deu muito certo, pelo menos ele abriu caminho para novos modelos como a Variante e o TL, que fizeram muito sucesso na década de 70. Mesmo com o final da produção, ainda era possível ver muitos sedãs desfilando pelas ruas brasileiras, com sua mecânica robusta, seu design original e seu requinte inconfundível, como todo e bom Volkswagen da época. E o bem da verdade é que o Volkswagen 1600 Sedã, mesmo tendo saído de linha há quase 50 anos atrás, o apelido Zé do Caixão imortalizou o modelo até os dias de hoje, se tornando um automóvel considerado raro entre os colecionadores e um grande clássico nacional. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o nosso Volkswagen 1600 Zé do Caixão, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Confira os canais parceiros indicados aqui embaixo na descrição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.